A paz do Senhor, amados. Em nome de Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o reverendo missionário Everton. Quero deixar aqui uma palavra em nome de Jesus. Para a honra e glória do Senhor Deus, para abençoar a sua vida aí. A palavra do Senhor que está lá no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do 16 ao diante. Capítulo 16 ao diante. Diz assim, ó. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar, nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram-lhe que tirassem as suas roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O cárcere recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta de meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: crê no Senhor Jesus e serão salvos, você e sua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a sua casa. Amados, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você deve estar se perguntando, né? Qual é o tema dessa mensagem? Qual é o tema dessa mensagem? Você deve estar se perguntando, né? Qual é o tema dessa mensagem? O tema da mensagem é essa, que Deus me deu aqui, ó. As humilhações, as surras e as prisões não vão me impedir de adorar a Deus. Anotaram aí? Louvado seja o nome do Senhor. As humilhações, as surras, as prisões não vão me impedir de adorar a Deus. Deus chamou você para ser um adorador. Deus chamou você para ser uma adoradora. Deus nos convocou hoje para adorarmos a Deus, para adorarmos a Ele. A palavra do Senhor diz que Deus está em busca dos verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Paulo e Silas só estavam ali cumprindo o ID. Cumprindo o ID. Saíram lá das quatro paredes para cumprir o ID. Das quatro paredes, que aprisiona milhares de pessoas. Eu não vou nem citar aqui o nome, vocês já conhecem. Eles saíram para ir adorar a Deus, para cumprir o ID do Senhor, né? Que o ID é para todos. O ID não é para pessoas específicas não, tá? O ID de Jesus é para todos que entende e compreende a vontade de Deus através da palavra. Entendeu? Então o ID, né? Paulo e Silas só estavam cumprindo o ID. Só que de repente eles se depararam com essa jovem que tinha o espírito de adivinhação.
Quantos estão aí, né, com speed de adivinhação aí, e as pessoas achando que é Deus, mas não é. Não é, querido. Não é, querida. Vai para a palavra de Deus, tá? A profecia mais correta é a palavra de Deus. Aqui não falha, é a palavra de Deus. Vai para a palavra de Deus. Estuda a palavra de Deus, medita na palavra de Deus. Entendeu? Fica atrás disso aí não que você vai se frustrar, tá? Você vai acabar se frustrando. É mais fácil você pegar, ler, meditar na palavra de Deus, para você não se frustrar. Então essa jovem, ela tinha um speed de adivinhação que dava lucro para os seus senhores. Muito lucro para os seus senhores, né? E até que um dia, ela seguindo Paulo e Sila, ela gritava, né? Assim mesmo, ó. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias ela seguindo Paulo e Silas, seguindo Paulo e Silas e falando isso. Esses são servos do Deus Altíssimo, que anunciam o caminho da salvação. Até que um dia Paulo ficou indignado e falou, não, peraí, vou botar um basta aí nesse demônio aí, em nome de Jesus. Vou botar um basta aí em nome de Jesus. E Paulo repreendeu, sabe? Ele ficou indignado e ele, se voltando para ela, disse assim, ó, em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno que saia dela. E no mesmo instante o Espírito a deixou. Aí sabe o que aconteceu? Levaram Paulo e Silas para uma praça, despiram eles, tiraram a roupa deles e açoitaram eles em praça pública. Em praça pública. Ou seja, muita humilhação, né? A pessoa te despia assim no meio da multidão, assim, do público, assim, e te açoitar ainda, tu apanhar ainda, é muita humilhação, não é? Açoitaram eles. Depois acorrentaram eles, botaram lá no cárcere, na prisão, junto com os outros presos lá. A palavra de Deus diz que por volta de meia-noite, Paulo e Silas começaram a orar, cantar hinos, adorando a Deus. Aí diz assim a palavra, ó. Por volta de meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus e outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Querido, é o que acontece quando você, mesmo depois da surra, mesmo depois de apanhar, mesmo depois das pancadas da vida, você entende que você foi escolhido por Deus para adorar. Você entende que você foi chamado por Deus para adorar. Foi chamado por Deus. Sabe o que eles falaram? Sabe o que Paulo e Sila estavam falando? Dando de exemplo. E aí, Sila, como é que você está? Tô todo arrebentado, apanhei muito, tô todo quebrado. Paulo, me bateram muito. O papo deles, a conversa dos dois, lá dentro daquela cela lá. Aí Sila pergunta assim, e aí, Paulo, como é que você tá aí? E essas feridas aí, e aí, como é que você tá? Esses machucados aí que te fizeram aí, essas marcas aí. Aí eu creio que Paulo deu aquele sorriso assim, quando você tá cheio do Espírito Santo de Deus, nada te tira do sério, nada. Eu creio que Paulo, tomado de Deus, tomado do Espírito Santo de Deus, que eles eram homens tomados de Deus, tomado da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus, eu creio que Paulo pegou e falou assim para Sila, Sila, tá vendo essas feridas aqui? Tá vendo essas marcas aqui? Tá vendo esse sangue aqui jorrando no meu corpo aqui, das pancadas que nós levamos, da surra que nós levamos? Tá vendo essas pancadas aqui, essa surra que nós levamos? Esses machucados, essas feridas, tá vendo? Isso aqui não é nada perante o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Vamos mostrar para o mundo e para o inferno que nós fomos chamados para adorar a Deus. Fomos chamados para adorar o Senhor Jesus Cristo. E nada vai nos impedir de adorar Ele, não. Vamos tirar os olhos agora das feridas, das marcas, das dores e vamos olhar para o céu e vamos adorar a Deus. E a palavra do Senhor diz que enquanto eles ali oravam e adoravam a Deus ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus, sabe, os outros presos escutavam.
Os outros presos escutavam, aqueles presos precisaram, sabe de quê? De dois homens que viessem a ser espancados, humilhados em praça pública, para eles tomarem vergonha na cara. Porque hoje é o que acontece hoje no mundo. Quantas pessoas ouvem a palavra de Deus e desprezam? Quantas pessoas escutam falar de Jesus Cristo e desprezam? Quantas? São centenas, são milhares de pessoas que escutam, né, sobre Jesus, sobre a palavra e desprezam. Então eu creio que ali, tinha presos ali, que quando pregaram para eles, como falar de Jesus, eu quero saber de Jesus, é nada. Assim tem muitos assim. Tem muitos assim. Só vai aprender quando estiver lá no leito de enfermidade, quando estiver preso, quando tiver com a corda no pescoço, sabe de quê? É bíblico. Está lá na palavra de Deus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, aqueles homens ali presos ali, acho que eles nunca tinham passado por uma, meu Deus do céu, por uma experiência dessa. Foi um verdadeiro culto de adoração a Deus, sabe aonde? Dentro da prisão. Dentro da prisão, Deus permitiu tudo aquilo ali, né? Paulo expulsar aquele espírito ali que estava, aquele espírito de adivinhação que estava sobre aquela jovem ali, que dava lucro para os seus senhores. Deus permitiu de Paulo e Silas ali repreender e tal, né? Deus permitiu de eles serem levados para a praça pública, serem açoitados ali na praça pública, não é? Na frente de todo mundo, né? Era o propósito de Deus, sabe? Para que eles lá na prisão viessem adorar a Deus. E as pessoas ali viessem aprender. Entendeu? Isso é uma aula para mim e para você. Aprender que no meio das lutas, no meio da dificuldade, no meio das dores, do sofrimento, das angústias, da tristeza, da dor, esqueça o teu problema e adore a Deus. Deus está em busca dos verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Entendeu? Quando você começar a adorar a Deus, independente do que você esteja passando, sabe o que vai acontecer? Sabe? Você vai ouvir as pessoas falar para você assim, ó, o que eu preciso fazer também para ser salvo? Aí você fala o que Paulo falou para aquele carcereiro: creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Toda a família daquele carcereiro recebeu a salvação em Cristo. Recebeu a salvação em Cristo. Eu creio, louvado seja o nome do Senhor, que aqueles presos ali, quando olharam aqueles homens todo arrebentados adorando a Deus, eu creio que eles pensaram o seguinte: caramba, eles são diferentes. Quanto mais apanham, mais eles adoram. Quanto mais leva a surra, mais eles adoram. Eles são diferentes. Eu creio que aqueles presos ali, a cabeça dele, a mentalidade dele já não era a mesma coisa. Eu creio que eles estavam pensando dessa forma: quanto mais eles apanham, eles adoram. Quanto mais eles são humilhados, eles adoram. Quanto maior é a surra, eles adoram a Deus. Eles adoram. Eles são diferentes. Você foi chamado para ser diferente. Sabia não, né? Até aqui. Até vinha essa revelação lá do alto, ó. Lá do alto. Para sua vida. Entendeu? Lá do alto. Lá do trono de Deus. Lá. Querido, eu não sou nada. Em nome de Jesus eu não sou nada. Sou apenas um instrumento de Deus. Tá? Isso é uma palavra revelada para você, que eu nunca ministrei em igreja nenhuma. Nunca ouvi essa ministração. Desceu aqui. Hoje, para você entender que você é um adorador de Deus. Que você é uma adoradora de Deus. Em nome de Jesus. Tá bom? Não permita que nada impeça você de adorar a Deus, não. O salmista, ele disse assim, ó: tira a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome, para que eu glorifique o teu nome. Você é um adorador de Deus. Tá bom? Faça como Jó fez. Jó, depois de todas as perdas, Jó ele só entendia uma coisa: eu fui chamado para adorar a Deus. Eu não fui chamado para olhar para as perdas, para as lutas, dores e sofrimento, não. Eu não fui chamado para isso, não. Na mentalidade de Jó, ele só pensava isso: eu fui chamado para adorar a Deus. Então eu vou adorar a Deus. Entendeu?
Assim foi Paulo e Silas. Após serem açoitados em praças públicas, humilhados, eles adoraram a Deus. E através da oração e adoração deles por volta da meia-noite, entendeu? Todos os presos ali escutavam. Eu fico imaginando esse culto, que maravilha, né? Que maravilha, que bênção, né? Tinha 2 homens ali fazendo a diferença. Você faz a diferença. Onde o Espírito Santo de Deus enviar você, você faz a diferença. No meio de uma grande multidão, você está lá no shopping lá. Está lá no shopping passeando, você faz a diferença, em nome de Jesus. Você está lá na praia, você faz a diferença em nome de Jesus. Você está no trabalho, você faz a diferença em nome de Jesus. Entendeu? Por onde o Espírito Santo de Deus levar você, você faz a diferença. Sabe por causa de quê? Sabe? Deus colocou dentro de você o espírito de adorador, de adoradora. Você é um adorador de Deus. Esqueceu o tema da mensagem? Esqueceu? Não se liga muito em reteté, pandeiro, nada disso não. Isso aí não vai te levar para o céu não. Se liga no tema da mensagem, se liga na mensagem, na revelação, vinda direto do Espírito Santo de Deus, lá do trono de Deus para a sua vida, para abençoar sua vida, sua casa e sua família. Se liga nisso aí, no tema e na mensagem, entendeu? Que é isso aí que através de Cristo vai trazer salvação para você, toda a sua casa e sua família. Entendeu? Qual foi o tema da mensagem? As humilhações, as surras, as dores não vão paralisar, não vão me impedir de adorar a Deus. As humilhações, as surras e dores não vão me impedir de adorar a Deus. Adore a Deus em nome de Jesus, tá? Toca no sininho aí, se inscreva no canal em nome de Jesus Cristo. Compartilhe essa palavra aí, que nos 4 cantos da terra, para onde essa mensagem chegar, vai haver cura, vai haver milagre, libertação e salvação em Cristo. Tá bom? Fiquem com a paz do Senhor Jesus. Amém. Dá um sorriso aí. Amém.